Senhoras e senhores, hoje eu trouxe a solução, pelo menos eu acho que eu trouxe a solução para alguns dos fãs que não estão satisfeitos com o andamento que o evento do Rio de Janeiro está tomando. As lutas agendadas não estão agradando muitas pessoas que vêm pedindo por estrelas no Rio de Janeiro, mais precisamente no dia 4 de maio, no UFC 301. Mas duas estrelas já levantaram a mão e se colocaram à disposição para pisarem na cidade maravilhosa. Eu estou falando dele, Paulo Borrachinha. Pois é, pessoal. E depois de enfrentar o Robert Whittaker naquela guerra, já quer voltar para o octógono e não, enfim, se preocupou em voltar para o Brasil, se apresentar diante do seu público. E mais uma promessa do peso mosca que está invicto na sua carreira. Já ele se colocou à disposição para enfrentar Alexandre Pantoja pelo título da categoria. Mas a gente vai discutir tudo isso depois que Fernando Keller passar um recadinho para vocês. É isso, Léo. É o UFC 301 criando forma, mas antes eu queria fazer aquele pedido de sempre, que nunca é demais reforçar, né? Gostou do conteúdo? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui também seus comentários, seu feedback sobre o vídeo, sobre nosso trabalho, que é muito importante para que a gente continue crescendo. Então, estamos tentando chegar aí aos 340 mil inscritos. Espero que vocês consigam nos ajudar nessa. Mesmo tendo recebido 6 meses de suspensão médica e ter sido derrotado por Robert Whittaker no UFC 298, Paulo Borrachinha vai cumprir o que ele prometeu. Pelo menos está tentando cumprir o que ele prometeu, que é ser um lutador mais ativo na organização. Ele que era criticado por se apresentar uma vez por ano, por não estar dando muito valor à sua carreira no peso médio, já mostrou aí que ele está a fim de voltar para o octógono o mais breve possível e de preferência no Rio de Janeiro. Vamos abrir aqui as aspas para o que Paulo Borrachinha falou sobre sua presença na cidade maravilhosa. Posso voltar a lutar em 2 meses ou em maio. Maio deve ser bom. Tenho março e abril para treinar. Seria incrível no início de maio. Seria bom também lutar no UFC 301 no Rio de Janeiro. Estou louco para lutar de novo, disse o Borrachinha em entrevista ao The Estímulo. Então, Fernando, eu te pergunto. É ótimo a gente ver esse cenário, pelo menos essa iniciativa do Borrachinha tá querendo cavar uma vaga aí no Rio de Janeiro. Então, duas perguntas. Você acredita que ele possa ter chances de lutar no Rio de Janeiro depois dessa guerra? E quem você escalaria para enfrentar Paulo Borrachinha na categoria dos médios? Hoje você vai atuar como comentarista e como matchmaker do UFC. Vai lá. Vamos lá, Léo, por parte. Se ele tem a possibilidade de lutar no Rio de Janeiro, eu acho que sim. Vale lembrar que depois daquela guerra contra o Robert Whittaker, antes da luta contra o Robert Whittaker, ele deu entrevista ao Superlutas, onde ele me falou que queria lutar 3 ou 4 vezes esse ano. Inclusive, falou até de lutar no UFC 300, depois do 298. Não vai rolar o UFC 300, quem sabe 301. O Borrachinha, depois daquela guerra contra o Whittaker, que ele saiu derrotado na decisão dos juízes, ele pegou uma suspensão médica de até 180 dias, que seriam ali 6 meses, né? Metade do ano, impossibilitaria ele de atuar no UFC Rio. Mas essa suspensão médica que ele pegou seria referente a uma possível fratura no pé ou na perna. Caso ele bata o raio-x ali, já deve ter batido depois da luta, comprovou que não tem fratura, esquece a suspensão. Aí ele ficaria com a suspensão de 60 dias por conta de um corte profundo que ele sofreu ali no supercílio. Aí, nesse caso, 60 dias. O UFC 298 foi ali no meio de fevereiro, volta no meio de abril, dá tempo tranquilo de lutar em maio. Então, é uma possibilidade real a gente ter o Borrachinha, e acho que ele vai, caso isso confirme, ele ocupa um espaço que está carente, né, de ter uma grande estrela lutando nesse card. Claro que tudo indica que vai ter o Alexandre Pantoja ali defendendo o cinturão, mas a gente sabe que, para o fã brasileiro, isso pode ser considerado pouco. Aí as outras estrelas já estão comprometidas, né? Charles do Bronx no UFC 300, muito difícil que atue no 301, Amanda Nunes aposentada, Alex Poatan também no UFC 300, e fica aquela pergunta, né? Quem poderia ocupar esse lugar de grande estrela? E acho que o Borrachinha, mesmo sem cinturão, mesmo numa má fase da carreira, vindo de derrota, ele ainda tem essa banca, né? Ele ainda é um cara que atrai muita atenção, atrai muitos olhares, seja
por bem ou seja por mal, a galera torcendo para ele ou torcendo contra ele, todo mundo para ver a luta do Paulo Borrachinha, e acho que seria importante ter um nome dessa magnitude num card como o UFC 301, que marca o retorno ao Rio de Janeiro. Então, aí se a gente começa a especular assim, contra quem ele poderia lutar, sempre difícil analisar um cara que está vindo de derrota, que está numa posição mediana no ranking, mas a gente sabe que um nome como Paulo Borrachinha, principalmente lutando no Brasil, muitas vezes o ranking não vai querer dizer muita coisa ali para ele. Podem dar outro nome à frente dele, de repente um Jared Cannonier, que está ali sem adversário, pode ser uma luta interessante. Ou se a gente olhar para fora do ranking, a gente lembra que o Borrachinha teve a luta marcada com o Chimaev, acho que isso é carta fora do baralho. Chimaev não vem lutar no Brasil, mas o Kamaru Usman, de repente, perdeu para o Chimaev, lutando como peso médio, pegando a luta em cima da hora, de repente com um tempinho a mais para se preparar ali como peso médio para enfrentar o Borrachinha, pode ser uma solução. Acho que tem alguns nomes aí no radar, mas o importante seria a gente ter alguém como o Paulo Borrachinha compondo esse card do UFC 301. E passando de Paulo Borrachinha, vamos agora falar de Alexandre Pantoja, que apesar de não ter presença confirmada no UFC 301, ele já botou ali também o seu cinturão à disposição para defendê-lo na cidade maravilhosa diante do seu público. Mas é o seguinte, o cenário do peso mosca está numa situação dramática. Por que, Léo? Por que está numa situação dramática? Porque, pessoal, o campeão foi para o México achando que o vencedor de Brandon Moreno e Brandon Royval fosse sair inteiro, sem problema nenhum. Mas os dois resolveram ali sair na porrada durante 25 minutos e o resultado foi que o vencedor, o Royval, que foi o último adversário do brasileiro, saiu todo quebrado, teve que usar a muleta na coletiva de imprensa. Então, eu não acredito que ele esteja pronto para lutar no dia 4 de maio pelo título dos Moscas contra o Alexandre Pantoja. E aí, de olho na situação, ele, Mokaev, Muhammad Mokaev, já levantou o braço e se mostrou à disposição para disputar o título, caso vença a sua próxima luta, que acontece nesse sábado. Vamos ler aqui as aspas do atleta. Acho que quando eu acabar com o Alex Pérez, vou lutar pelo cinturão. Ele, Alexandre Pantoja, quer sangue novo. O UFC quer sangue novo. Estou aqui. Fecha aspas para o Mokaev. Então, Fernando, tendo aí em vista que o atleta invicto é o 8º colocado na categoria, esse seria um dos melhores cenários a se oferecer para o Pantoja, que também já se mostrou disposto a enfrentá-lo no Rio, caso ele vença seu próximo combate. Concorda comigo? Concordo, Léo, concordo. Acho que o Mokaev aparece como uma ótima opção, é uma boa possibilidade. Primeiro que, assim, mesmo que o Brandon Royval ficasse saudável ali depois da luta contra o Moreno, eu, pessoalmente, já não era grande fã da possibilidade do Pantoja enfrentar o Royval novamente tão cedo, depois de uma luta que foi muito divertida, foi muito empolgante, mas não foi tão equilibrada assim. Acho que o Pantoja venceu com boa margem ali e não me agradaria vê-lo enfrentar o Brandon Royval tão cedo de novo. O Mokaev é o 8º colocado do ranking, beleza. Ele vai lutar agora no sábado contra o Alex Pérez e vencendo ele vai no máximo ali à 7ª posição, que é a posição do Alex Pérez. Fica longe ainda nessa corrida do título em termos de ranking. Porém, por outro lado, ele é um cara que vem com hype desde o MMA amador, né? Quando ele era amador, muita gente já olhava para ele como um futuro campeão do UFC, e desde que ele chegou ao Ultimate, ele tem pelo menos mantido esse hype, né? Vencendo todos os adversários que cruzaram seu caminho, alguns com um pouquinho mais de emoção do que outros, mas sempre mostrando um chão muito afiado, uma capacidade de finalização assustadora, uma resistência para finalizações também assustadora. Então é um nome muito interessante, invicto, que acho que abrilhantaria esse card mais até do que se fosse o Brandon Royval. Mas, claro, tem que vencer o Alex Pérez, tem que vencer bem o Alex Pérez e tem que continuar saudável, né? Porque se aconteceu o que aconteceu no ano passado contra o Jafel Filho, quando ele quase perdeu o joelho e só Deus sabe como ele está lutando depois daquilo, aí não vai dar para voltar em maio. Então, é fazer uma atuação segura ali, mas ao mesmo tempo convincente contra o Alex Pérez para se credenciar aí a uma disputa de cinturão que parecia improvável, mas que pode ser a grande solução ali para o UFC dentro dessa categoria do peso mosca. Vale lembrar também que o mesmo não se aplica ao Alex Pérez, por exemplo. Eu acho que o Alex Pérez ganhando no Mokaev
não se credencia a enfrentar o Pantoja. Mas o Mokaev ganhando do Alex Perez, por já ter esse hype lá desde o MMA amador e durante sua carreira profissional, acho que pode ser uma solução, sim. Antes de encerrarmos a nossa edição de hoje, então eu peço a você, minha amiga e meu amigo, deixe nos comentários qual luta você casaria para o Paulo Borrachinha no Rio de Janeiro e se você tem interesse, de fato, em ver o lutador se apresentar na cidade maravilhosa. E também, Mokaev é um nome a ser escolhido para salvar o evento, caso Alexandre Pantoja defenda o título de fato no dia 4 de maio. Tudo isso eu quero saber de vocês, então digam nos comentários, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. Te espero amanhã na próxima edição. Valeu!